Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. E veja agora os destaques desta edição. Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo discute acesso ao transporte adaptado em nova reunião. Ainda falando das frentes parlamentares, membros da Frente em Defesa da Manutenção das Escolas Estaduais discutem anúncio de verba para a reforma de 10 escolas de São José dos Campos. Comissão de Planejamento da Câmara entrega ao secretário de Urbanismo e Sustentabilidade sugestões apresentadas pela população que poderão compor a nova lei de zoneamento. Câmara concede título de cidadão joseense ao delegado diretor do DEINTER, Célio José da Silva. Confira os destaques da sessão de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E na Semana do Meio Ambiente vamos apresentar para você leis aprovadas na Câmara que buscam garantir a sustentabilidade e a preservação dos nossos recursos naturais. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 37ª sessão deste ano, os vereadores aprovaram 6 projetos de lei que vão dar nome a ruas da cidade. Familiares dos homenageados com as denominações acompanharam a votação do plenário. Outros 7 projetos foram lidos e começaram a tramitar na Câmara. Um deles autoriza a Prefeitura a ampliar o prazo de vigência de 2 operadoras do serviço de transporte coletivo na cidade. A alteração se deve à necessidade de ajustes técnicos que permitam o encerramento dos contratos vigentes. De acordo com a proposta, a prorrogação dos contratos permite que a construção do novo modelo de transporte em São José seja objeto de um único procedimento licitatório. Outro processo do Executivo, incluído para leitura, desafeta uma área e autoriza o município a doar 72 unidades habitacionais de interesse social localizadas no conjunto habitacional Nosso Teto. Ainda durante a sessão, um grupo de músicos esteve na Galeria da Câmara para reivindicar a regulamentação de apresentações musicais ao vivo em bares e restaurantes da cidade, uma vez que a legislação em vigor restringe ruídos e sons excessivos em horários específicos. Os vereadores informaram que estão em diálogo com a Prefeitura sobre o assunto. Após a sessão, um grupo de moradores dos bairros Águas de Canindu e Chácara do Avaí, localizados na região norte, foram recebidos por um grupo de vereadores. Eles reivindicam providências do poder público para a manutenção dos serviços de água, luz e esgoto durante o processo de regularização dos bairros. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo realizou mais uma reunião. No encontro, que contou com a presença de familiares, autoridades e especialistas na área, foram debatidos temas como o transporte domiciliar e o adaptado, além de questões que envolvem educação e saúde. Na 11ª reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, a Secretaria de Mobilidade Urbana deu continuidade à apresentação de dados sobre o transporte público voltado para as pessoas com deficiência e também autistas. O representante da pasta, Lohan Fule, apontou que foi realizada a contratação de 200 carros comuns para atender pessoas com mobilidade reduzida, as quais não precisam de veículos totalmente adaptados. Com isso, o número de usuários cresceu de 451 para 605, sendo 11 autistas. Sendo assim, a quantidade mensal de viagens passou de 5.300 para 11.000. Ainda segundo Lohan, a partir da implantação do programa Acesso em agosto do ano passado, a fila de espera, que era de 300 pessoas, caiu para 89 para o transporte adaptado e 34 para veículos comuns. Ele informou ainda sobre o transporte domiciliar, que atende usuários cadastrados em percursos agendados e deslocamentos eventuais, com prioridade para tratamento de saúde e reabilitação. E a garantia do transporte domiciliar para autistas foi um dos pedidos de pais que compareceram à reunião. Uma mãe apontou dificuldades em utilizar os ônibus e vans convencionais com o filho que tem autismo. Ele tem a carteirinha de transporte de isento, porém por eu precisar pegar muito mais de um transporte, às vezes até 3 transportes para ir para natação, para ir para terapia, para ir para médico, isso desregula e como muitos pais falaram, acaba atrapalhando na hora da terapia, na hora do tratamento da criança. Ainda durante a reunião, os pais questionaram a necessidade de perícia médica para o credenciamento no transporte adaptado, alegando que a dificuldade do autista não é motora, e sim sensorial, uma vez que o ambiente provoca estresse.
Eles sugeriram que o médico que já atende o autista emita o laudo recomendando o transporte adaptado. Em resposta, o representante da Secretaria de Mobilidade Urbana afirmou que está em estudo a adoção do laudo assinado por médico do SUS em substituição à perícia exigida para o transporte adaptado. Já em relação ao transporte coletivo convencional, os pais presentes na reunião sugeriram o treinamento dos profissionais que atuam no transporte coletivo, como motoristas e cobradores, para reconhecer e lidar com usuários autistas. Outro pedido foi para a realização de um levantamento do número de pessoas com autismo na cidade, para a elaboração e dimensionamento das políticas públicas. Além dos pais de crianças e jovens com autismo, também participaram do encontro representantes das Secretarias de Educação, Saúde, Esporte, Apoio Social ao Cidadão, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e também membros de entidades sociais e da Diretoria de Ensino. A médica Poliana Paiva Fraga, representante da Secretaria de Saúde, que também esteve presente na reunião, ainda aproveitou o encontro para alertar as famílias sobre as fórmulas falsas vendidas com a promessa de cura do autismo. Tem sido divulgado nas mídias a venda de medicações irregulares, não reconhecidas pela Anvisa, e tem sido um alerta que nós temos feito em relação a isso. Medicamentos só com receita médica. A Frente Parlamentar foi criada com o objetivo de desenvolver e propor políticas públicas voltadas para as pessoas com autismo, abordando temas como saúde, educação e inclusão. Quem intermediou esse encontro foi o presidente da frente, o vereador Marcão da Academia. Fica de novo o convite a todos vocês já antecipado, que vocês tragam mais os pais, tragam mais as pessoas para a gente estar aí batalhando. Vocês viram o quanto que é produtivo uma reunião como essa. Essa discussão de laudo, tanto na mobilidade, no social, na educação, isso é importante a gente estar discutindo. A doutora Poliana já colocou aqui também várias vezes a dificuldade até dos profissionais, né, doutora? A gente perde de neuro, por exemplo, que eu escutei de doutor, é absurdo, né? Aqueles que não querem, preferem atuar em outras frentes do que atuar essa, porque outras questões, até financeiras. Então, isso é absurdo. E é uma realidade. Então, a gente tem que estar discutindo, batalhando com isso, e é aqui, com todos vocês juntos. Já os vereadores membros da Frente Parlamentar em Defesa da Manutenção das Escolas Estaduais também realizaram uma nova reunião. No encontro esteve em debate o anúncio de liberação de uma verba de R$ 66 milhões que deve ser investida em 80 escolas da região, incluindo São José dos Campos. Os detalhes você confere agora na reportagem. Em nova reunião, os vereadores membros da Frente Parlamentar em Defesa da Manutenção das Escolas Estaduais de São José abordaram o anúncio de repasse de uma verba de R$ 66 milhões para a reforma de 80 escolas na região do Vale, sendo 10 aqui em São José. Uma lista com as possíveis escolas que receberão parte dos recursos foi avaliada pelos parlamentares. São 4 na região leste, 3 no centro e uma unidade cada nas regiões sul, sudeste e norte. O próximo passo, segundo os vereadores da frente, é agendar uma reunião com a nova dirigente de ensino e com o secretário de Estado de Educação para discutir que tipo de reforma será feita em cada uma das unidades. Feliz por essa liberação, mas a gente gostaria de saber se essas reformas estão contemplando as prioridades, né? A nossa ideia agora, a nossa proposta é fazer uma reunião com a nova diretora de ensino, para que ela possa passar para a gente qual é a proposta, né, que tem nessa questão das reformas, né? Mas não basta a manutenção do prédio. Eu acho que tem que manter a qualidade, o nível do ensino, as atividades, implemento de cultura, implemento de esporte, levantar essa criançada para um Brasil mais alegre, mais esperançoso, porque eu acho que nós estamos muito abatidos nessa fase atual que nós estamos passando. Então, nós temos que resolver esse problema e também dar um apoio melhor para os professores, né? Outra questão levantada pelos vereadores foi a possibilidade de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para apoio na execução das reformas previstas. Segundo os parlamentares, isso poderia acarretar em mais escolas contempladas com os serviços de manutenção previstos. Quando a Frente Parlamentar surgiu, foi realmente para trabalhar em cima dessa parceria, onde o Governo do Estado mandasse os recursos para o município e o município fizesse a gestão das reformas das escolas
escolas estaduais. A gente volta a carga, né, para conversar com os dirigentes estaduais, para tentar retomar essa conversa e, quem sabe, a gente consiga ainda reformar mais escolas na cidade com essa nova modalidade de parceria. Porque a gente entende que com isso a gente vai ter a possibilidade de ser mais célere, né, mais rápido o processo de reforma, né, e também a prefeitura está aqui, né, no dia a dia, né, fazendo a gestão vai ser muito melhor para todos nós. O tema da municipalização das escolas estaduais também fez parte do encontro. Uma das sugestões apontadas foi municipalizar as 3 instituições de ensino rurais estaduais de São José. O pedido foi apresentado em forma de requerimento durante sessão plenária. Eu coloquei na pauta também a intenção de que 3 escolas rurais fossem também feito um estudo para a viabilidade da municipalização. Eu acho que as crianças que estudam na zona rural devem ter as mesmas oportunidades das cidades da zona urbana. Então, é o nosso pleito e a nossa vontade de discutir essa possibilidade. Se realmente a Secretaria, o Estado, tivesse esse interesse também junto com o município, viesse um orçamento para ajudar, eu tenho certeza que aqui o município abraçaria essa causa, aqui a nossa casa estaria batalhando por isso, para municipalizar essas escolas que realmente a gente entende que a cidade ela oferece um trabalho na educação que é referência para o Brasil. A Frente Parlamentar foi criada com o objetivo de solicitar ao governo do estado maior atenção com as condições das escolas estaduais de São José. Além do presidente da frente, o vereador Sérgio Camargo, estiveram presentes na reunião os membros Dulce Rita, José Dimas, Lino Bispo, Marcão da Academia e Renata Paiva. E no próximo bloco, membros da Comissão de Planejamento da Câmara entregam ao secretário de Urbanismo e Sustentabilidade mais de 200 sugestões para a lei de zoneamento apresentadas pela população. Ainda vamos te mostrar os destaques da sessão realizada na terça-feira. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Confira agora os principais assuntos debatidos durante o pinga-fogo da sessão de terça-feira. Lembrando que a sessão contou ainda com a votação e leitura de documentos como requerimentos e indicações. Cerca de 43 documentos, entre requerimentos, moções e atas, foram aprovados durante a 36ª sessão do ano. Entre os requerimentos que receberam aval favorável dos vereadores, destaque para o que pede à Diretoria Regional de Ensino a realização de reunião com a Frente Parlamentar em defesa da manutenção das escolas estaduais. Um dos pedidos é pela possibilidade de municipalização das 3 escolas rurais de ensino fundamental da cidade. Os vereadores também solicitaram informações sobre o investimento de 66 milhões anunciado pelo governo do estado em 80 escolas da região, sendo 10 em São José dos Campos. Também foram votados e aprovados requerimentos dirigidos à EDP São Paulo para a troca de poste e poda de árvore e para a empresa Telefônica Brasil S.A. com pedido de esclarecimentos sobre a instabilidade no sinal de celular da operadora Vivo. A segurança também esteve na pauta dos requerimentos aprovados, com pedidos de ronda e policiamento ostensivo em mais de 20 bairros de São José. Um dos requerimentos, de autoria da vereadora Amélia Naomi, sofreu destaque e foi rejeitado. O documento solicitava informações sobre o quiosque instalado na Avenida São José para uso da Guarda Civil Municipal. Os parlamentares também apresentaram para leitura 158 indicações com pedidos diversos, a maior parte referente a serviços de manutenção pública. Durante o pinga-fogo, os vereadores abordaram temas como esporte, o transporte público, fiscalização e a cobrança por serviços de manutenção pública. Na galeria, músicos da cidade pediram aos vereadores a regulamentação para a apresentação de música ao vivo em estabelecimentos como bares e restaurantes. A legislação em vigor restringe ruídos e sons excessivos em horários específicos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
Após a realização de uma reunião pública e de uma série de encontros com a comunidade, que renderam mais de 200 sugestões para o zoneamento de São José, a Comissão de Planejamento da Câmara se reuniu com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade para entregar as reivindicações colhidas para análise do poder público. O objetivo é garantir que a nova lei de zoneamento seja construída com a participação popular. As 214 sugestões da população para o zoneamento, colhidas pelos membros da Comissão de Planejamento da Câmara, foram entregues em mãos para o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara. Ele se comprometeu a avaliar cada pedido e parabenizou a Câmara pela iniciativa de incentivar a participação popular em uma discussão importante para a cidade, que é a lei de zoneamento. O zoneamento traz uma grande ansiedade, todo mundo quer discutir o seu bairro, quer discutir o futuro da sua rua, e é preciso ter os interlocutores devidos. E nada melhor do que os vereadores para também ajudar a essa grande construção coletiva, transparente e democrática, para que o zoneamento, assim como a exemplo do que já foi o plano diretor, resulte numa lei que foi construída com São José dos Campos inteiro, representado pelos seus segmentos, pela população. Estiveram no encontro os membros da Comissão de Planejamento, os parlamentares Walter Hayashi, o presidente, Lino Bispo, relator, e os membros José Dimas, professor Calazans Camargo, Dilermando Diede Alvarenga e Roberto do Eleven, além do vereador Sérgio Camargo. As sugestões entregues ao secretário foram colhidas durante reunião pública realizada pela Câmara e também por meio de uma página especial sobre o zoneamento disponível no site da Câmara. A comissão ainda recebeu pedidos feitos pessoalmente. Também foram realizadas entre os meses de abril e maio reuniões para organizar, detalhar e discutir as reivindicações apresentadas. A ideia, segundo os vereadores, é que a lei seja construída levando em consideração as reivindicações da população. Então, esse papel de a gente estar reunindo com diversos segmentos da sociedade enriquece sobremaneira o texto que vai ser apresentado pela Prefeitura. Naturalmente que nem tudo é possível você colocar na lei, nesse projeto. Mas o que for possível, o que for plausível, né? Nós temos que fazer esse estudo, ajudar nesse estudo, para que quando o técnico debruçar sobre essa matéria, ele tenha convicção de que ele está fazendo o melhor para a cidade. Quando a gente ouve mais, quando a gente recebe mais, quando aproximamos da população, o erro é menor. Então, a gente tem mais possibilidade de acertos. Não vamos contentar todos 100%, isso é óbvio, mas a gente aproxima mais daquilo que a cidade quer como qualidade de vida e crescimento sustentável. Essas 214 sugestões ou opiniões trazidas, para a Câmara Municipal, é importante porque ela representa o sentimento da sociedade joseense, o interesse da sociedade joseense naquilo que ela imagina para a sua cidade, no hoje e no amanhã. O que deve ser imperativo é a vontade popular. A Câmara ainda vai sediar uma audiência pública quando o projeto for protocolado na Casa. A previsão é de que o projeto chegue ao Legislativo em julho, de acordo com o cronograma aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. A população também pode acompanhar a tramitação por meio da página temática no site da Câmara. Nela, o internauta encontra o link para a lei vigente, notícias, reportagens da TV Câmara, entre outras informações. No próximo bloco, o assunto é meio ambiente. Vamos te apresentar leis criadas pelos vereadores com o objetivo de garantir a sustentabilidade e preservar os nossos recursos naturais. Você ainda confere como foi a sessão solene que homenageou com o título de cidadão joseense o delegado diretor do DEINTER, Célio José da Silva. É daqui a pouco.
Estamos de volta com Semana Legislativa. A Câmara concedeu o título de cidadão joseense para o delegado diretor do DEINTER 1, Dr. Célio José da Silva. A iniciativa proposta pelo vereador José Dimas é um reconhecimento ao trabalho do delegado na área da segurança pública. Uma sessão solene para homenagear quem contribuiu e contribui com a segurança de São José dos Campos e também de outras cidades do Vale. A cerimônia, proposta pelo vereador José Dimas, concedeu o título de cidadão joseense ao delegado da Polícia Civil Célio José da Silva. A honraria, segundo o vereador José Dimas, foi uma forma de reconhecer os relevantes serviços prestados pelo delegado à comunidade. Nós conheceremos a vida, a história de alguém que vale a pena estudar, vale a pena conhecer. Natural de Cruzeiro, o delegado Célio José da Silva iniciou a carreira na Polícia Civil em 1986. Ao longo de 33 anos, passou por delegacias de diversas cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba e, desde 2015, é diretor do Departamento de Polícia do Interior, sediado em São José dos Campos. A trajetória do homenageado foi lembrada na tribuna e em vídeo com depoimentos de amigos, familiares e colegas policiais que ressaltaram a competência profissional e o perfil de liderança do delegado Célio José da Silva. A Polícia Civil tem um grande líder na região, que é o Dr. Célio. Ele sabe trabalhar com as pessoas, ele sabe manter essa união do grupo, né? Então, todos nós acabamos formando uma grande família policial, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas, ele consegue agregar as pessoas, né? Então, doutor Célio, parabéns pelo título, muitíssimo justo, fico muito feliz. Eu acho que São José dos Campos deve estar muito feliz, porque adotou um bom filho. Esse título é um título de filiação, o senhor foi aceito pela comunidade de São José dos Campos como um filho de São José dos Campos. Isso nos alegra muito. Ao receber a honraria, o Dr. Célio, como é conhecido, agradeceu o reconhecimento e afirmou que, além de joseense de coração, agora já se considera um joseense de direito. Eu, que já me considerava um joseense de coração, um joseense de fato, a partir de hoje, o sou também de direito. Essa láurea não me pertence, mas pertence a todos nós, policiais civis de São José dos Campos, porque se não fosse o trabalho de todos, se a polícia não estivesse fazendo um grande trabalho, certamente eu também não estaria aqui hoje. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque todos contribuíram. Ainda durante a solenidade, a Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior 1 executou o hino nacional e o hino da Polícia Civil. E em função do Dia do Meio Ambiente, esta semana foi marcada por inúmeras ações para lembrar a data. Por isso, preparamos uma reportagem especial apresentando para você algumas leis criadas pelos vereadores da Câmara com o objetivo de preservar os nossos recursos naturais e garantir ações sustentáveis para a cidade. Confira. A data foi estabelecida por um decreto do governo federal. O documento institui que em todo o território nacional, a Semana do Meio Ambiente será comemorada na primeira semana de junho, quando também se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. E esse é um assunto que merece a atenção de todos, em especial do poder público. Nesse sentido, a Câmara de São José dos Campos tem atuado com a apresentação de projetos de lei e a realização de eventos para discutir o tema e incentivar ações de sustentabilidade no município. Outro ponto em destaque é a necessidade de mobilizar toda a sociedade para discutir o assunto, em especial na Semana do Meio Ambiente. Quanto às leis criadas pela Câmara que envolvem o meio ambiente, uma das mais recentes, sancionada este ano, pretende criar um inventário arbóreo para a cidade. A ideia da proposta apresentada pelo vereador Walter Hayashi é catalogar e identificar todas as árvores do município, de modo a garantir o desenvolvimento urbano integrado com a preservação das espécies arbóreas e prevenir acidentes, como quedas. O inventário arbóreo, ele pode organizar exatamente esse universo das árvores que nós temos na cidade, no nosso caso, em São José dos Campos. Então, você disciplinando isso através de um monitoramento permanente,
você consegue distribuir essas árvores na cidade de modo que as ilhas de calor, né, elas sejam diminuídas sensivelmente. Outra lei recente, também sancionada este ano, é de autoria do vereador Ciborgue. A proposta proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e similares que manipulam alimentos e bebidas na cidade. Em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser notificado e a reincidência da irregularidade constitui a infração sanitária e ambiental, sujeita a multa de R$ 500. O que ficou proibido é o canudo realmente de plástico, aquele plástico que não é biodegradável, aquele plástico que demora até quase 400 anos para sua decomposição, aquele plástico que chega a estar preso a tartarugas, aquele plástico que o peixe come um pouquinho. O vereador pensa em nós, como consumidores e como pessoas, que possamos usar menos plástico, menos materiais que agridam o meio ambiente. Porque nós queremos o quê? Ecologicamente, um país melhor para as outras gerações. O Legislativo também aprovou a lei que autoriza o uso do chamado asfalto ecológico em obras e serviços de pavimentação e recapeamento no município. Esta lei de autoria da vereadora Dulce Rita. A matéria preza pela sustentabilidade, uma vez que o material é composto de borracha reciclada de pneus descartados ou resíduos da construção civil. Dulce Rita ainda é autora da lei que autoriza o plantio de árvores de pau-brasil nas escolas públicas da cidade. Essa matéria rendeu à vereadora uma homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem também foi homenageado foram os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Valdemar Ramos, que plantaram mudas de pau-brasil no jardim da instituição. Eu acho que a importância que isso se reverbere para as outras cidades, que faça-se realmente uma corrente, que é o plantio de uma espécie de pau-brasil em cada escola. Não é só a importância do valor histórico de uma árvore, mas é a importância da árvore em si. E é um momento muito propício que seja agora, no começo da Semana do Meio Ambiente, que hoje é o dia também do meio ambiente, né? Porque não adianta mais fingir que nada está acontecendo, né? Outra lei voltada para o meio ambiente, apresentada pelos vereadores Dulce Rita e Marcão da Academia e o ex-vereador Fernando Petiti, autoriza a instalação de sistemas de captação de energia solar e de utilização de águas pluviais ou telhados verdes na construção de prédios públicos. Nosso projeto foi aprovado, a gente tem acompanhado já a instalação em algumas escolas, tem dado muito certo, claro que leva um orçamento, leva um tempinho, né, para você levar a todas as escolas, não é de um dia para o outro, mas a gente tem acompanhado de perto e é algo que vai ajudar muito a nossa cidade, os nossos filhos e o futuro da nossa cidade e do nosso país, porque tem que ser referência e São José é referência e a gente aqui fazendo a nossa parte, aprovando projetos de leis, criando políticas públicas para a melhoria do meio ambiente e da sustentabilidade. Já a lei apresentada pela vereadora Amélia Naomi prevê que pelo menos 5% de veículos com propulsão elétrica sejam usados no transporte coletivo até 2025. A matéria ainda aponta a adoção gradual de veículos elétricos pela Guarda Municipal e pelos serviços de fiscalização de trânsito e de obras. Isso é bastante importante. Nós já temos vários carros da própria prefeitura que foi alugado, que tem esta tecnologia. E é importante porque o poder público pode estimular que nós temos postos de recarga, que a gente tenha um investimento, desenvolvimento nessa área. Então, fico muito contente de ser autora desse projeto. Além de projetos, a Câmara também tem levantado o assunto por meio de eventos, seminários e palestras. O Legislativo tem sediado encontros do Fórum Lixo Zero, voltado para discutir ações sobre o reaproveitamento de resíduos, e também cedeu espaço para um evento que mostrou que a moda pode ser construída a partir de materiais recicláveis. Então, a nossa campanha de resistência é garantir a pauta de meio ambiente, como fizeram 8 ex-ministros de governos anteriores, porque a pauta de meio ambiente não é de um governo, é de outro, é do mundo, né? E nós temos que lutar. Tem que ver conscientização. A conscientização é do dia a dia, é de atitude, é de ação, é de conversa, de todos os meios que está envolvido com a população, desde de meios de igrejas, escolas, associações. A gente tenta sempre estar envolvido, conversando, conscientizando, para também que cada um ajude. O Dia do Meio Ambiente, ele serve para isso. Vamos refletir, vamos pensar como nós podemos ajudar. Então é um recado para todo mundo, na verdade. Vamos ajudar. Por favor, gente, vamos comprar essa ideia, porque olha, a coisa está muito mais rápida
esse nosso futuro está muito mais rápido do que vocês podem imaginar. Pense um pouquinho nos seus filhos, nos seus netos. Vamos dar pelo menos tentar, não vamos ficar de braços cruzados, vamos dar uma qualidade de vida melhor para eles. Vamos garantir o futuro deles. Quem sabe a gente vai ter uma cidade melhor, é isso que a gente quer, uma cidade mais consciente, uma cidade onde as pessoas possam aproveitar mais e gastar menos os recursos naturais, que é isso que a gente quer. E o Semana Legislativa fica por aqui, até a semana que vem.